Livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 8. O Sacerdócio Católico. 74. O que é o sacerdote católico? O sacerdote católico é sobre a terra o ministro do sumo sacerdote eterno Jesus Cristo, único mediador, pontífice, o que faz a ponte entre Deus e os homens. Pela ordenação sacerdotal, participa de seus poderes. Só ele pode, validamente, celebrar o sacrifício da missa, perdoar os pecados, abençoar e consagrar. O sacerdote não é, portanto, o presidente de uma assembleia, mas tem faculdades que o simples fiel não tem. Foi com efeito aos apóstolos somente, e não a todos os discípulos, que Cristo disse: Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Onde se pode encontrar uma definição do sacerdócio? A Epístola aos Hebreus ensina: todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, está estabelecido para intervir em favor dos homens nas suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:1. O que essa definição manifesta? Essa definição manifesta que o sacerdote é tomado dentre os homens e colocado à parte para ser consagrado a Deus. Estabelecido em favor dos homens, logo, encarregado de uma função pública, as relações dos fiéis com Deus. Constituído como sacrificador. O sacerdote é, então, essencialmente um mediador? Sim, o sacerdote é essencialmente um mediador, um intermediário entre Deus e os fiéis. É absurdo pretender com Lutero que todos os fiéis sejam sacerdotes. Qual é a função mais importante do sacerdote? O sacerdote é, antes de tudo, o homem do sacrifício, como indica a Epístola aos Hebreus. Ora, só há um sacrifício válido no Novo Testamento, o de nosso Senhor Jesus Cristo, que o sacerdote tem a possibilidade de oferecer em seu nome, como ministro, ao celebrar a missa. O sacerdote é, primeiramente, o homem da missa. Onde se pode achar a expressão dessa verdade? No rito da ordenação, o bispo diz ao novo ordenado, quando lhe dá o cálice e a patena: recebe o poder de oferecer a Deus o sacrifício e de celebrar a missa, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Pontifical Romano. Por que insistir tanto sobre esse nexo entre o sacerdote e o sacrifício? O sacerdócio católico sofreu, desde o Concílio Vaticano II, uma verdadeira crise de identidade. Muitos sacerdotes não sabem mais o porquê de terem sido ordenados. Somente se pode sair dessa crise insistindo sobre o essencial. O sacerdote é separado dos outros homens e ordenado para render a Deus, pelo sacrifício da missa, o culto que lhe é devido e para comunicar aos fiéis, pelos sacramentos, os frutos desse sacrifício, notadamente o perdão dos pecados. Como o sacerdote pode perdoar os pecados? O poder de perdoar os pecados foi dado por Cristo aos apóstolos e a seus sucessores depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os pecados serão perdoados àqueles a quem os perdoardes. Serão retidos àqueles a quem os retiverdes. João 20, 21, 22. Quem ataca hoje o sacerdócio católico? O sacerdócio católico é infelizmente atacado no seio mesmo da Igreja e por sacerdotes. Um sacerdote, o padre Peste, não hesita em escrever: muitas coisas que nos parecem hoje evidentes eram desconhecidas das primeiras comunidades cristãs. Não havia nem papa, nem bispos, nem sacerdotes,
nem ordens maiores, nem ordens menores. Não havia nexo entre a validade da missa ou da absolvição de alguns doentes, de algumas ordens. Esses ataques contra o sacerdócio católico são novos? Essas afirmações heréticas não têm nada de original, pois os protestantes diziam já a mesma coisa no século XVI. O Concílio de Trento condenou-lhes solenemente os erros. Se alguém disser que a ordem ou a ordenação sagrada não é verdadeiramente e propriamente um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, ou que é apenas uma invenção humana, imaginada por homens ignorantes nas coisas eclesiásticas, ou somente um rito pelo qual se escolhem os ministros da palavra e dos sacramentos, seja anátema. Se alguém disser que não há, na Igreja Católica, hierarquia instituída por uma disposição divina que se compõe de bispos, de sacerdotes e de outros ministros, seja anátema. O Vaticano II tem alguma responsabilidade na atual crise do sacerdócio? O Vaticano II contribuiu para a crise do sacerdócio ao insistir exageradamente sobre o sacerdócio comum dos fiéis. É falso que todos os cristãos participem, por causa de seu batismo, no sacerdócio de Cristo? A expressão participar no sacerdócio de Cristo pode designar duas coisas muito diferentes: beneficiar-se dos efeitos desse sacerdócio, poder se inserir no sacrifício de Cristo para ser oferecido com ele e receber os frutos desse sacrifício. É a participação principalmente passiva que não torna de modo nenhum sacerdote no sentido próprio do termo. Exercer como ministro esse sacerdócio, poder oferecer realmente o sacrifício de Cristo e transmitir os seus frutos, é uma participação ativa, aquela do sacerdote no sentido próprio. Essa distinção entre participação ativa e participação passiva no sacerdócio de Cristo é tradicional? São Tomás de Aquino explica que o sacramento do batismo remete ao culto divino na qualidade de membro passivo do sacerdócio de Cristo, ao passo que o sacramento da ordem remete ao culto divino como membro ativo do sacerdócio de Cristo. Os fiéis não têm, mesmo assim, uma atividade para exercer? Os fiéis devem se preparar ativamente para a união ao sacrifício de Cristo, trabalhando em se sacrificarem a si mesmos. Tem, pois, uma atitude importante a exercer, mas que não é a do sacerdote. Permanecem passivos com relação ao ato essencial do culto divino, que é o sacrifício de Cristo. O seu próprio sacrifício é assumido pelo de Cristo, sem ter nenhuma influência sobre ele. O sacerdote ordenado, ao contrário, oferece, real e ativamente, como ministro, o sacrifício de Cristo. Os fiéis da missa não oferecem também a divina vítima? Nosso Senhor se ofereceu em nome de todo o seu corpo místico. Ao se oferecer com ele, e nas mesmas intenções dele, os fiéis participam no oferecimento que faz de si mesmo, e disse nesse sentido que oferecem eles também a divina vítima. Mas, no sentido próprio, somente o sacerdote, como ministro de Cristo, oferece esse sacrifício. Somente ele é a sua causa eficiente e instrumental. O Papa Pio XII relembrou essas verdades na encíclica Mediator Dei, em 1947. Pode-se dizer que os fiéis exercem algum sacerdócio? No sentido próprio, é falso que os fiéis exerçam um sacerdócio. O verbo exercer indica uma ação, e os fiéis apenas se beneficiam passivamente do sacerdócio de Cristo. Entretanto, é às vezes permitido falar por imagens. Disse, por exemplo, de um homem corajoso que é um leão, ou de um cristão
que vive como asceta, que é um verdadeiro monge. É um modo de dizer que não é falso, com a condição de que seja tomado pelo que é, um simples modo de dizer, uma metáfora, uma imagem, e não uma definição exata. O mesmo se dá com o que se chama, às vezes, sacerdócio dos fiéis. Como todo cristão é chamado a render um certo culto a Deus e a fazer sacrifícios que deverão estar inseridos no de Cristo, pode-se dizer, visto sob esse ângulo, que age como um sacerdote. O sacerdócio dos fiéis não tem um fundamento na Sagrada Escritura? O sacerdócio dos fiéis tem por fundamento alguns textos da Sagrada Escritura que são precisamente metáforas. Assim, São Pedro compara os cristãos às pedras vivas de um templo e a um sacerdócio real. São imagens expressivas, mas são imagens, como o próprio contexto indica. Como o Vaticano II insistiu exageradamente sobre o sacerdócio comum dos fiéis? O Vaticano II insistiu exageradamente sobre o sacerdócio comum dos fiéis na estrutura mesma de sua Constituição Lumen Gentium sobre a Igreja. Antes de falar da hierarquia e do sacerdócio no sentido próprio, a Constituição Conciliar trata do povo de Deus e de seu sacerdócio universal. Capítulo 2. É apenas depois, capítulo 3, ao falar das vocações particulares e das funções no seio da Igreja, que trata do sacerdócio ministerial como de uma forma especial do sacerdócio universal, de que o laicato, capítulo 4, seria este também uma forma particular. O que significa essa ordem de exposição escolhida por Lumen Gentium? A ordem escolhida por Lumen Gentium é, na realidade, uma grande desordem, já que coloca no mesmo plano o sacerdócio em sentido próprio e o sacerdócio em sentido metafórico, como se tratasse de duas espécies de um mesmo gênero. É evidentemente contribuir para confundir tudo. A insistência exagerada do Vaticano II sobre o sacerdócio comum dos fiéis teve consequências? A insistência exagerada do Vaticano II sobre o sacerdócio comum dos fiéis foi difundida no mundo inteiro pelo ensinamento e pela pregação, mas também pela Missa Nova, 1969, pelo Novo Código de Direito Canônico, 1983, e pelo Novo Catecismo, 1992. Teve, pois, imensas consequências. Como a Missa Nova insiste sobre o sacerdócio comum dos fiéis? Uma das ideias mestras da Missa Nova foi precisamente manifestar que a liturgia é a ação de todo o povo de Deus e não só do clero. Era preciso promover a participação ativa dos fiéis. Ora, essa expressão é ambígua, como já se viu. Os fiéis devem ativamente dispor-se a estar unidos ao sacrifício de Cristo, mas permanecem essencialmente passivos com relação a esse sacrifício, cujo único sacerdote é o ministro. De fato, em vez de favorecer a participação espiritual e sobrenatural dos fiéis, a nova liturgia insiste em sua participação exterior e confia-lhes funções antigamente reservadas aos ministros consagrados, leitura e etc. O padre é muito mais o delegado e o animador da Assembleia do que o ministro de nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Catecismo também favorece esse erro? O Novo Catecismo da Igreja Católica, 1992, retoma as ideias do Vaticano II. Afirma assim: a Assembleia inteira é liturgo, cada um segundo sua função. Capítulo 1144. Ora, a palavra liturgo não existe em português. É grega,
leiturgos, e na liturgia bizantina designa somente o bispo, o sacerdote e o diácono, jamais a assembleia. O novo Código de Direito Canônico insiste também de modo exagerado sobre o sacerdócio comum dos fiéis. O novo Código de Direito Canônico, 1983, foi apresentado por João Paulo II como um grande esforço para traduzir em linguagem canônica a doutrina mesma da eclesiologia conciliar, e notadamente a doutrina segundo a qual todos os membros do povo de Deus, cada um segundo sua modalidade, participam na tripla função de Cristo, as funções sacerdotal, profética e real. Como se traduz na prática, no novo Código, essa insistência sobre o sacerdócio comum dos fiéis? A estrutura do novo Código, como a estrutura da Constituição Lumen Gentium, é muito significativa. O Código Tradicional, 1917, depois de um primeiro livro apresentando as normas gerais, tratava das pessoas no segundo livro. Fazia-o em 3 partes. 1. Dos clérigos, 2. Dos religiosos, 3. Dos leigos. O novo Código consagra também seu livro primeiro as normas gerais, mas intitula seu segundo livro O Povo de Deus. E ali trata 1. Primeiro dos fiéis em geral. 2. Depois somente da hierarquia. 3. Enfim dos religiosos. Essa mudança de estrutura é verdadeiramente a marca de uma mudança de doutrina? A mudança de estrutura operada pelo novo Código é explicada pelo cânon 204, que é precisamente o primeiro cânon do livro 2. Os fiéis de Cristo são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, estão constituídos em povo de Deus e que, por essa razão, feitos participantes, à sua maneira, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, estão chamados a exercer, cada um segundo sua condição própria, a missão que Deus confiou à Igreja para que esta a cumprisse no mundo. O que manifesta a definição dada nesse cânon 204? Como a Constituição Lumen Gentium, o novo Código começa por afirmar que todos os cristãos são sacerdotes, embora de maneira diversificada. O sacerdócio ministerial, próprio aos padres, seria somente uma modalidade especial do sacerdócio universal. Do mesmo modo, todos os cristãos estão apresentados como participando do poder de governo, função real. O papel da hierarquia é apresentado só em seguida, como um serviço prestado à comunidade. Essa nova maneira de apresentar as coisas opõe-se verdadeiramente à tradição? Basta comparar com o ensinamento de São Pio X. A Igreja é uma sociedade por essência desigual, isto é, uma sociedade que compreende 2 categorias de pessoas, os pastores e o rebanho, os que ocupam uma posição nos diferentes níveis da hierarquia e a multidão dos fiéis. E essas categorias são de tal modo distintas entre si que apenas no corpo pastoral reside o direito e a autoridade necessários para promover e dirigir todos os membros rumo ao fim da sociedade. Quanto à multidão, não tem outro dever a não ser se deixar conduzir, e rebanho dócil seguir seus pastores. Quais são as consequências dessa insistência exagerada sobre o sacerdócio dos fiéis? A insistência exagerada sobre o sacerdócio dos fiéis favorece evidentemente a penúria de sacerdotes. Que rapaz vai abraçar uma vocação tão exigente se não percebe a sua grandeza? 75. Os ministros das comunidades protestantes podem ser assimilados ao sacerdócio?
Os ministros do culto das comunidades protestantes não são sacerdotes, mas leigos. Isso vale também para as comunidades anglicanas. Esses ministros do culto não têm o poder de converter o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, nem o de perdoar pecados. Como se pode afirmar que os ministros protestantes não são sacerdotes? Os poderes sacerdotais foram transmitidos pelos apóstolos e seus sucessores, e assim por diante, até aos bispos e aos sacerdotes atuais. É o que se chama sucessão apostólica. Se essa sucessão é interrompida, como é o caso dos protestantes, esses poderes são perdidos. Como a sucessão apostólica foi interrompida no caso dos protestantes? A sucessão apostólica foi interrompida no caso dos protestantes porque eles cessaram de crer nela, recusando que a ordem seja um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, e assim cessaram de desejar transmiti-la. De fato, abandonaram os ritos litúrgicos pelos quais é transmitida. A sucessão apostólica foi igualmente interrompida no caso dos anglicanos? Alguns anglicanos creem hoje no sacerdócio e pretendem tê-lo conservado. Entretanto, o ritual adotado pelo anglicanismo, a partir da década de 50 do século XVI, modificava consideravelmente os ritos de ordenação, a ponto de nem mesmo exprimir mais a graça própria que esses ritos deviam conferir. Tais ordenações foram inválidas, e Roma denunciou-as como tais desde aquela época. Os anglicanos não corrigiram o seu rito de ordenação? Mesmo supondo que essas mudanças fossem satisfatórias, de toda maneira, vieram tarde demais. A hierarquia já tinha desaparecido. Nemo dat quo non habet, diz o adágio. Ninguém pode dar o que não tem. E os anglicanos já não possuíam mais o sacerdócio. Essa ausência de sacerdócio entre os anglicanos é absolutamente certa? Tendo a nulidade das ordenações anglicanas sido contestada no século XIX, o Papa Leão XIII ordenou uma investigação que concluiu igualmente pela invalidade. Publicou em 13 de setembro de 1896 a Carta Apostolicae Curiae et Caritatis, que resolve definitivamente a questão. Essas verdades são atacadas nos nossos dias? O clima ecumenista que reina desde o Vaticano II conduziu a se atacar de modo escandaloso essas verdades elementares. Na primavera de 1977, 180 eclesiásticos da Diocese de Rothenburg escreveram uma carta a seus colegas, homens e mulheres, protestantes da Igreja Evangélica de Unterburg, na qual os reconhecem como eclesiásticos, tendo os mesmos poderes e mesma responsabilidade. É óbvio que esses teólogos, entre aspas, não tinham mais a concepção católica do sacerdócio. Que concepção do sacerdócio tinham, então, esses eclesiásticos de Rothenburg? Os signatários de Rothenburg afirmavam ter abandonado uma teoria do sacrifício que podia dar a impressão de que o sacrifício de Jesus sobre a cruz devesse, de modo, ser oferecido ou renovado em vista de nossa reconciliação com Deus. No fundo, pensamos ter hoje uma prática da ceia inteligente e fundada sobre a Escritura que poderia ter existido antes dos reformadores. O que manifesta essa declaração? Vê-se bem a relação que une o sacerdócio ao sacrifício da missa. Quem abandona o sacrifício em proveito da ceia protestante não pode mais ter uma ideia exata do sacerdócio e não vê, pois, mais diferença entre os presidentes católicos e os pastores protestantes. Os signatários de Rothenburg foram punidos pela hierarquia? Os teólogos de Rothenburg enunciavam heresias caracterizadas. O bispo se contentou em fazer notar que havia ali
uma redução da doutrina católica, mas não tomou nenhuma medida. Quem atacou ainda essas verdades? O escândalo foi ainda maior quando essas verdades foram atacadas pelo próprio Papa. Ora, foi o que fez muitas vezes o Papa João Paulo II ao exercer funções litúrgicas em companhia de ministros protestantes revestidos de paramentos sacerdotais ou episcopais. Em 29 de maio de 1982, notadamente deu a bênção, ao mesmo tempo em que o Monsenhor Runcie, arcebispo anglicano de Canterbury, munido de suas insígnias pontificais. Quanto ao cardeal Ratzinger, presidiu em 3 de fevereiro de 1998, em Hamburgo, vésperas ecumênicas, em companhia de uma episcopisa protestante revestida com uma estola. 76. Uma mulher pode ser ordenada sacerdotisa? Somente um homem, indivíduo do sexo masculino, batizado, pode receber validamente a ordenação sacerdotal. Isso decorre claramente da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério da Igreja. Do fato de que a Igreja não possui nenhum poder sobre as condições essenciais dos sacramentos, decorre que não pode autorizar a ordenação de mulheres. Seria de todo modo inválida. Como se sabe que somente um homem, indivíduo do sexo masculino, pode ser validamente ordenado sacerdote? É um fato indubitável, estabelecido pela Sagrada Escritura, que Cristo somente chamou homens para serem seus apóstolos. A Igreja não poderia modificar essa escolha. A respeito das convenções da época, não basta para explicar por que Cristo escolheu apenas homens? Jesus Cristo, que é Deus e que fundava uma igreja destinada a durar até o fim do mundo, não podia se deixar sujeitar pelas convenções de uma época. De fato, sempre se mostrou livre em relação a estas, e não hesitou em contradizê-las em várias ocasiões, quanto ao sábado, ao perdão dos pecados, à atitude para com os pecadores públicos e etc. Se houvesse desejado estabelecer mulheres apóstolas, nada o teria impedido de o fazer. O só fato de a Santíssima Virgem Maria jamais ter sido considerada sacerdotisa basta para provar que não pode haver sacerdotisas na Igreja fundada por Jesus Cristo. A Sagrada Escritura proíbe explicitamente o estabelecimento de mulheres sacerdotisas? São Paulo escreve aos Coríntios: como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se calem nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra, que se mantenham na submissão, assim como a lei mesma o diz. Se quiserem se instruir sobre algum ponto, que interroguem seu marido em casa, pois é inconveniente para uma mulher falar em uma assembleia. Proveito de vós a palavra de Deus? E é só a vós que veio? Se alguém se crê profeta ou inspirado pelo Espírito, que reconheça no que vos escrevo um mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, 33, 37. As mulheres não são, pois, autorizadas a falar quando das cerimônias religiosas, nem a ocupar uma função diretiva. São Paulo justifica isso expressamente pela prática geral da Igreja, como em todas as igrejas dos santos. Pela lei do Antigo Testamento, assim como a lei mesma o diz. Pela conveniência, é inconveniente para uma mulher. E antes de tudo, por um mandamento do Senhor. O que a tradição da Igreja diz sobre esse assunto? Encontra-se na tradição da Igreja um consenso a esse propósito. Tertuliano, 220, escreveu: é proibido a uma mulher falar na igreja. Não tem o direito de pregar, de batizar, de oferecer o sacrifício, de ambicionar um ofício masculino, ainda mais o serviço sacerdotal.
Nunca houve verdadeiramente ordenações de mulheres na Igreja? No século IV, houve ordenações de mulheres na seita dos coliridenses. Santo Epifânio reagiu muito vivamente. Em uma cerimônia ilícita e blasfematória, ordenam mulheres e oferecem por elas um sacrifício em nome de Maria. Isso quer dizer que todo esse negócio é blasfematório e ímpio. É uma alteração da mensagem do Espírito Santo. De fato, tudo isso é diabólico e é obra de um espírito impuro. Logo depois afirma: em nenhum lugar uma mulher exerceu o ofício de um sacerdote. De fato, nunca houve sacerdotisas na Igreja Católica. Apesar de não ter havido sacerdotisas, não houve na Igreja diaconisas? As diaconisas, que existiram durante um certo tempo, não realizavam as funções litúrgicas do diácono. Eram unicamente escolhidas para fazer unções de óleo sobre as mulheres antes do batismo e para o cuidado das mulheres doentes. É dito nas constituições apostólicas: a diaconisa não benze, nem preenche nenhuma das funções que são do sacerdote ou do diácono. Ela faz somente o ofício de portadora e ajuda os sacerdotes, quando dos batismos de mulheres, por uma razão de decência. Existem documentos recentes sobre a impossibilidade da ordenação de mulheres? Retomando o ensinamento dos diferentes sínodos, o Código de Direito Canônico enuncia o princípio: somente um homem, vir, batizado, recebe validamente a ordenação sagrada. Em sua carta apostólica, Ordinatio Sacerdotalis, de 22 de maio de 1994, João Paulo II também lembrou a doutrina tradicional. A fim de que não subsista nenhuma dúvida sobre uma questão de grande importância, que concerne a própria constituição divina da Igreja, eu declaro, em virtude de minha missão de confirmar meus irmãos, Lucas 22:32, que a Igreja não tem, de nenhuma maneira, o poder de conferir a ordenação sacerdotal a mulheres e que essa posição deve ser definitivamente mantida por todos os fiéis da Igreja. Qual é o grau de autoridade desse ensinamento? Como todos os papas posteriores ao Vaticano II, João Paulo II repugnava engajar sua autoridade de modo infalível. Apesar de certas aparências, não o fez aqui. Lembrou a doutrina tradicional, mas invocando a autoridade do magistério ordinário da Igreja, em vez de exercer pessoalmente o carisma do ensinamento infalível de que é dotado como Papa. Esse ensinamento é falível ou infalível? O ensinamento da Igreja sobre a impossibilidade de ordenação de mulheres é infalível, mas esse caráter infalível vem de que essa verdade sempre foi objeto de seu magistério ordinário e não do documento de João Paulo II. 77. Qual é a razão profunda da impossibilidade do sacerdócio de mulheres? A razão profunda pela qual a mulher não pode virar sacerdote se acha na ordem da criação. A relação entre homem e mulher reflete como efeito a ordem da criação. O homem é o símbolo de Deus e a mulher o da criação. Por conseguinte, a mulher, por sua natureza, não é capaz de ser o representante autorizado de Deus. E tal posição não é discriminatória para com as mulheres? Não se trata de colocar princípios a priori, de discriminação ou de não discriminação, mas de observar a realidade tal como é, e de agir de modo conforme ao real. Só uma atitude ideologizada se recusa a ver a diferença que existe entre os sexos. Em que essas diferenças entre o homem e a mulher interessam para o culto divino?
Para quem tem um olhar sem a priori, é claro que o homem tem uma índole mais ativa, produtor e realizador. É a ele que cabe agir sobre o mundo e transformá-lo. Também é a ele que cabe o papel de governar e de dirigir a sociedade. A mulher, ao contrário, tem uma índole mais passiva e receptora. Seu domínio é, antes de tudo, o círculo restrito da família e dos filhos. Seu papel é mais o de ser dirigida do que o de dirigir. É por isso que São Paulo diz: o homem é a cabeça da mulher. Efésios 5:23. É também por esta razão que Deus, na Sagrada Escritura, é representado com os traços de um homem. Deus transcende a distinção de sexos. Não é em si nem masculino nem feminino. Não poderia ser representado também com a figura de uma mulher? Na verdade, na Sagrada Escritura, Deus é representado com traços masculinos. É pai e esposo do povo escolhido. É opor-se à revelação e é parodiar o Evangelho de forma blasfematória, rezar, Mãe Nossa, como se faz em alguns lugares. Todas as religiões que creem em um Deus Criador fazem dele uma imagem masculina, ao menos a que concerne ao Deus principal. As divindades femininas se encontram, ao contrário, nas religiões panteístas, que não fazem nenhuma diferença entre Deus e o mundo. Não é um acaso que, ao se encarnar, Deus se fez homem e não mulher. O fato de que Jesus Cristo é um homem implica que os sacerdotes devam ser homens? Desde o pecado de Adão, que como chefe de toda a humanidade levou-a consigo inteira em sua queda, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único pontífice, o único sumo sacerdote. Os sacerdotes do Novo Testamento apenas são instrumentos que ele escolheu para si, para continuar a sua obra, que fez participarem de seu sacerdócio. Do fato, então, de que o Verbo de Deus, para ser o novo Adão, se encarnou em uma natureza masculina, somente o homem pode participar de seu sacerdócio. O que revelam as reivindicações atuais de ordenações de mulheres? As polêmicas em torno da ordenação de mulheres manifestam a falsa ideia do sacerdócio que hoje predomina. Se somente se vê no sacerdote um animador social, presidente de assembleias locais do povo de Deus, que consola os aflitos e entretém o sentimento religioso dos fiéis, não se vê bem porque uma mulher não poderia preencher essa função. Mas um sacerdote é alguém completamente diferente, um alter Cristo, um outro Cristo. 78. Não se pode acusar a Igreja de manter a mulher num estado de inferioridade? A mulher era mantida num estado de inferioridade no paganismo. É ainda o caso hoje no judaísmo e no Islã. O cristianismo, ao contrário, devolveu a nobreza à mulher. Ela goza da mesma dignidade que o homem, de quem ela é, especialmente no matrimônio, a companheira e não a serviçal. Mas isso não exclui que ela seja diferente dele e que tenha outros ofícios a cumprir. Não se diz que o homem simboliza o Criador e a mulher a criação? Trata-se aqui, como a palavra indica, de um simples símbolo. Em sua natureza, o homem é tão criatura quanto a mulher e deve, assim como ela, aprender a obediência e a submissão. Como a Igreja devolveu à mulher a sua dignidade? A Igreja Católica honra a mulher sem medida na pessoa de Maria, Virgem e Mãe de Deus. A Igreja a venera como rainha de todos os santos, elevada acima de toda criatura, apóstolos, bispos, papas e mesmo anjos de toda a natureza. A honra rendida a Maria, naturalmente, recai sobre todas as mulheres, na medida em que elas se assemelham a Maria. O que se pode destacar sobre o tópico da honra tributada à Santíssima Virgem?
O principal título de glória de Maria, aquele que lhe permite ser honrada acima de toda criatura, é especificamente feminino. Ela é mãe de Deus e mãe de todos os homens, enquanto estes são chamados a se incorporar a seu Filho Jesus Cristo. Diferentemente das feministas, a Igreja exalta a mulher na linha de sua especificidade feminina e não a negando. Por outro lado, Maria não é sacerdotisa. O Papa Inocêncio III escreveu sobre o assunto ao bispo de Burgos. Apesar de a Virgem Maria ser superior a todos os apóstolos tomados em conjunto, não foi a ela, mas a eles, que o Senhor confiou as chaves do reino dos céus. O que se pode dizer do feminismo contemporâneo? Na sua pretensa emancipação da mulher, o feminismo contemporâneo manifesta na realidade o maior desprezo pela mulher, já que deseja conformá-la ao modelo masculino, em vez de desenvolver os valores propriamente femininos. De fato, a mulher se encontra, então, em desvantagem. Uma mulher será sempre mal um homem. 79. Por que a Igreja exige o celibato dos sacerdotes? Por ser um outro Cristo, o sacerdote deve pertencer inteiro a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, como sobe ao altar a cada dia, para oferecer o sacrifício do amor divino, deve ele também oferecer seu coração a Deus com um amor indiviso. Uma razão suplementar é que o sacerdote deve estar à disposição de todas as almas, como pai e como irmão de todos, o que não seria possível se devesse tomar conta de sua própria família. O sacerdote católico assemelha-se perfeitamente a Jesus Cristo, que ele mesmo não foi casado e viveu inteiramente no amor de seu Pai e das almas imortais. Existem outras razões que requerem o celibato do sacerdote? Pode-se destacar que Nosso Senhor, que era virgem, quis que São José e Nossa Senhora, com quem viveu 30 anos, fossem ambos virgens, que seu precursor, São João Batista, fosse virgem, que seu discípulo bem-amado São João fosse também virgem. Pode-se daí tirar a regra de que é preciso ser virgem para se aproximar mais perto de Nosso Senhor. Ora, o sacerdote é o ministro da Santa Eucaristia. O celibato não é um grande sacrifício para o sacerdote? O celibato é sem dúvida um sacrifício, mas o sacrifício é a lei da vida natural. Não se pode escolher nada sem, por este mesmo fato, renunciar a outra coisa. E ainda mais, da vida e da fecundidade sobrenaturais. Do mesmo modo que Cristo resgatou o mundo por sua paixão, assim o sacerdote somente poderia fazer muito pela Igreja e pela salvação das almas se viver uma vida de sacrifício. Nossa época, que se inclina a ver no amor humano, na sexualidade, as únicas alegrias da vida, tem justamente a maior necessidade do exemplo de sacerdotes e de religiosos que lhe lembrem os valores e os ideais superiores. 80. O celibato não é uma coerção antinatural e desumana? Segundo o ensinamento do Novo Testamento, o celibato vivido por causa de Deus é um ideal elevado. Cristo diz que, além dos que são incapazes de se casarem, há aqueles de que se abstêm do casamento, em vista do reino dos céus. Mateus 19, 12. Que aquele que puder compreender, compreenda. O casamento não é, todavia, uma imagem da união da alma com Deus? O casamento é uma imagem do amor que deve existir entre Deus, ou Cristo, e a alma. Mas é apenas uma imagem, não a realidade. É por isso que o casamento é dissolvido pela morte. No céu, não haverá mais casamento. Mateus 22, 30. Todos viverão somente no amor de Deus, que é já, para as almas consagradas, o único amor.
O celibato é, pois, uma antecipação do que será a vida na eternidade. O casamento não responde profundamente às necessidades da natureza humana? A natureza humana dá também ao homem uma inteligência e uma vontade livre, que lhe permitem dominar suas paixões e, em certas circunstâncias, combatê-las em prol de um ideal mais elevado. O animal não o pode, age sempre segundo seus instintos. Mas o homem pode, e frequentemente deve, renunciar em prol de um bem maior à satisfação de suas paixões sensíveis. Se não o faz, rebaixa-se ao nível dos animais. Por que não se encontra o celibato absoluto dos sacerdotes fora da Igreja Católica? Quando jovens renunciam à felicidade de fundar um lar para se entregarem totalmente a Deus, dão uma bela prova de vitalidade da Igreja e do entusiasmo que a fé pode comunicar. Se as comunidades que se separaram da Igreja rapidamente abandonaram o celibato, é que elas não podiam comunicar essa força a seus aderentes. 81. A supressão do celibato não ajudaria a solucionar a falta de sacerdotes? A supressão do celibato levaria a curto prazo, talvez, a um certo aumento do número de ordenações, mas o mal não seria curado. No entanto, haver-se-ia somente capitulado diante deste. Seriam então ordenados muitos que não seriam verdadeiramente chamados por Deus ou que não teriam usado suficientemente os meios para responder ao seu chamado. É preciso, isso sim, perguntar-se por que antigamente havia homens prontos o bastante para fazer o sacrifício do celibato, enquanto hoje já não é mais o caso? O celibato não permanece, contudo, sendo uma barreira? O celibato é uma barreira bem útil para aqueles que não são chamados. Sem ele, muitos homens aspirariam ao sacerdócio por razões fúteis, um posto de trabalho estável, que goza de uma boa reputação, ascensão social, é o caso em vários países do terceiro mundo, etc. Para o maior bem da Igreja e dos fiéis, essas pessoas são mantidas longe do sacerdócio, ao menos em grande parte, pela obrigação do celibato. 82. O celibato é de origem apostólica? O celibato é de origem apostólica. É, no mínimo, muito provável. Foi, por conseguinte, a regra na Igreja desde o início. Os homens casados puderam, nos primórdios da Igreja, virar sacerdotes e bispos, mas deviam, depois de sua ordenação, se abster do casamento. Se podiam ainda coabitar com suas esposas, era apenas como irmãos. São Paulo não fala explicitamente da mulher do bispo? Quando São Paulo cita, dentre as qualidades requeridas para virar bispo ou diácono, de fato de haver desposado apenas uma mulher, 1 Timóteo 3:12, isso não quer dizer que o diácono ou bispo podiam continuar a viver maritalmente depois de sua ordenação. Isso indica, ao contrário, que o fato de ter se casado de novo era considerado sinal de uma incapacidade de viver na continência. Aquele que, após a morte de sua esposa, sente ainda a necessidade de um novo casamento, não parece capaz de viver o celibato. Essa prescrição não pode ter outro sentido, pois se o eclesiástico pudesse continuar a viver maritalmente um segundo casamento, não poderia ser um impedimento à ordenação. Os padres da Igreja abandonaram a questão? Um padre da Igreja, Santo Epifânio de Salamina, 315 a 403, testemunha: os sacerdotes são escolhidos primeiramente dentre os homens virgens, ou senão, dentre os monges. Mas, se dentre os monges não se encontrarem pessoas aptas a cumprir esse serviço, costuma-se escolher os sacerdotes entre aqueles que vivem na continência com sua esposa ou que, depois de um único casamento, ficaram viúvos. Essa regra era observada por toda parte? O mesmo padre da Igreja se queixa de que essa regra não fosse observada por toda parte e faz esse comentário:
Em vários lugares, os sacerdotes, os diáconos e os subdiáconos ainda geram filhos. Respondo que não está conforme a regra, mas que isso acontece por causa da indolência dos homens. As leis sobre o celibato eclesiástico não datam do século IV? As primeiras leis explícitas que conhecemos sobre o celibato dos clérigos foram com efeito promulgadas no século IV. É preciso, todavia, notar que não foram apresentadas como uma novidade, mas como uma retomada da antiga disciplina. Os padres do Concílio Africano de 390 referem-se explicitamente à tradição apostólica quando inculcam, de novo, a obrigação do celibato. Como explicar que alguns autores façam datar no século XII o celibato dos sacerdotes? A afirmação segundo a qual o celibato seria uma invenção do século XII contém apenas um elemento verdadeiro. O Concílio de Latrão II decidiu, em 1139, que os casamentos contraídos por clérigos que já tinham recebido as ordens maiores não seriam mais somente proibidos, mas também doravante inválidos. Antes, o casamento de um sacerdote ou de um diácono era gravemente pecaminoso, mas, entretanto, válido. 83. Por que os sacerdotes das igrejas orientais católicas podem viver maritalmente? A Igreja do Oriente, num concílio realizado no século VII, em Constantinopla, o Concílio de Trullo, de 691, fez concessões à prática que já tinha se espalhado. Permitiu aos sacerdotes continuar a usar de um casamento contraído antes da ordenação. Esse concílio somente conservou a antiga disciplina do celibato para os bispos. Essa regra foi depois tolerada pelos papas para os sacerdotes da Igreja Oriental, que retornaram à unidade da Igreja, com Roma. O uso oriental é, pois, apenas uma tolerância? Este uso oriental é só uma tolerância e marca uma ruptura com o ideal primitivo. A Igreja do Oriente conservou, todavia, restos desse ideal. O diácono ou o sacerdote pode continuar a usar de um casamento contraído antes de sua ordenação, mas não pode contrair casamento. Se sua esposa morrer, deve, pois, observar o celibato. Os bispos são escolhidos, na maior parte das vezes, entre os monges, pois estes são sempre celibatários. Se todavia um homem casado virasse bispo, deveria se separar de sua esposa. Como os fiéis consideram esses sacerdotes casados? Os fiéis da Igreja Oriental consideram muito frequentemente os sacerdotes casados inferiores aos sacerdotes monges. Sentem mais ou menos que só o sacerdote celibatário realiza perfeitamente o ideal sacerdotal, e é a ele que preferem se confessar.